A participação está novamente no Conselho da P53. Gostaria de parabenizar o fato que já tinha sido apontado, inclusive, no Conselho anterior, quando nós viemos, da pertinência e importância de discutir o problema grave de saúde coletiva causado pela ThyssenKrupp no território de Santa Cruz, de Itaguaí e de outras áreas do entorno da fábrica. O Marco já colocou a questão da resposta institucional da Fiocruz. Foi distribuído para os senhores e senhoras 2 documentos. Um documento da presidência da Fiocruz, se solidarizando com o pesquisador e para desfazer qualquer tentativa de conclusão plantada por essa empresa, que está respondendo por 2 processos de crime ambiental, onde a idoneidade dessa empresa e a sua capacidade técnica está sendo questionada pelo Ministério Público e pela Comissão Especial da LERJ, que está desenvolvendo uma avaliação sobre uma enxurrada e uma avalanche de denúncias sistemáticas que acontecem decorrentes de uma série de poluições causadas por essa fábrica. Agora, o tiro saiu pela culatra. Na medida que a fábrica solta uma matéria caluniosa dessa forma, envolvendo os pesquisadores, eu acho que essa empresa alemã não conhece o Brasil e não conhece a Fiocruz. Então, quando ela faz isso, ela dá uma munição fundamental para que uma associação de pós-graduação, que representa a entidade técnica científica desse país, se unifique numa única voz, deixando categoricamente de que essa empresa não pode substituir o papel do Estado. A TKCSA não pode fazer educação nas escolas de uma forma leviana se ela mesma está sendo acusada criminalmente por várias instâncias. O CEP, inclusive, está ciente das ações dessa empresa numa suposta educação ambiental, aonde, vejam os senhores, coloca de forma jocosa um grafite de um lápis, apontando assim para os senhores, para trazer uma ideia de que o grafite que está aqui é o mesmo grafite que está aqui. Isso é uma afronta à dignidade humana. Isso tem nome, isso está aqui, o símbolo dessa transnacional alemã, que vem aqui fazer isso. Então eu acho que o Conselho, mediante esses fatos, pode fazer muito, inclusive de colocar, como foi dito aqui, uma moção de por que ausência dessas instituições que não falaram que não viriam, que diziam que viriam e não estão presentes. Chamaram a Fiocruz está presente. A Fiocruz está sendo chamada para depor em diversas audiências públicas. Estamos cumprindo o nosso papel. Isso é nossa missão institucional. Então é isso que diversos pesquisadores estão envolvidos anterior ao caso da TKCSA, vamos deixar claro. Agora eu queria fazer, se você me permite, uma divergência na tua argumentação. A questão do bloco não é uma questão de bloco. A questão é, a empresa até hoje não teve licença de operação exatamente pelas evidências que vários órgãos estão mostrando dos impactos da saúde ambiental. O próprio INEA e os documentos do Ministério Público têm vários documentos que colocam os vários impactos. É por isso que essa empresa está tomando um prejuízo significativo de não estar operando 100%. Continua a fuligem cotidianamente, continua a parte do ferro usa cerca de uma vez por semana sendo jogada em cavas abertas, onde isso não foi estabelecido na legislação. Então, meu amigo, é uma questão diferenciada, porque enquanto a licença de operação não for lançada, enquanto a ação do Ministério Público estiver em curso, enquanto a comissão parlamentar estiver atuando, enquanto a Fiocruz estiver envolvida, enquanto vocês estiverem envolvidos, o jogo não acabou. Agora, existe responsabilidade diferenciada. A responsabilidade da poluição não é dos senhores.
A responsabilidade é da fábrica, não são vocês que estão poluindo a vocês mesmos. Obviamente que não cabe a mim fazer uma avaliação do posicionamento político do passado. Agora, esse jogo não acabou. Agora, existe uma tentativa de se colocar termo de ajustamento de conduta, de ajustamento de conduta para a fábrica, no sentido de conseguir o licenciamento de operação num cheque em branco, dizendo que as medidas serão tomadas. Eu acho que o Conselho pode, de uma forma precaucionária, estabelecer que não pode haver termo de ajustamento de conduta, não pode haver licença de operação, se não tiver garantias plenas de que o processo de poluição foi interrompido. Esse processo de poluição continua. Então o jogo está sendo jogado em várias instâncias, envolvendo órgão executivo, legislativo e judiciário. Agora, eu quero fazer também uma ressalva importante. São vários moradores de Santa Cruz que estão envolvidos. As audiências públicas, aonde o senhor Carlos Mink categoricamente não se apresenta, mas em todas elas estão indo sempre moradores, e as audiências estão lotadas. É fundamental os conselheiros irem também. É um apelo que a gente faz. Se você não foi, por favor, vá e se una aos moradores e pescadores que estão indo, Jesus. Porque essa questão é fundamental, porque o que está sendo colocado é gravíssimo. E os moradores estão indo categoricamente. É um esforço exaustivo, e eu estou aqui vendo vários companheiros que estão presentes em todos esses momentos. E não é uma meia dúzia. Eu não consigo quantificar quantas pessoas estão envolvidas. Porque se vocês não avaliem a própria capacidade de resistência de vocês, aí sim o jogo pode estar derrotado. Agora, o papel de vocês é diferenciado. A TKCSA continua fazendo isso. Ela tinha que acabar de fazer a poluição, em vez de fazer questões caluniosas ao Estado de Direito e às instituições públicas sérias nesse país. Agora, a questão do termo de ajustamento de conduta, era para ser termo de ajustamento de conduta, normalmente se emite pelo Poder Judiciário, requerendo ajustamento de conduta para ação corretiva imediata. Agora, o órgão ambiental solicitar termo de ajuste de conduta para uma fábrica, a Secretaria Estadual do Ambiente ela tem que cumprir a função dela, interromper a fábrica e tomar todas as medidas, inclusive de indenização dos moradores. É um direito colocar a perspectiva de construção de UPAs, aonde a manutenção e a operação estará sobrecarregada. O Sistema Único de Saúde, simplesmente construir unidade, não resolve o problema dos impactos que já estão colocados. E aí eu vou discordar, me permite discordar da fala do senhor. Já existem evidências categóricas dos impactos da saúde. O que a gente está requerendo na necessidade da vigilância, foi como o próprio Tenório veio aqui falando da importância de se averiguar a questão, só que isso é extemporâneo. Isso já deveria ter sido feito. Então, se há uma necessidade de evidências técnicas científicas, sem dúvida, mas a minha pergunta é política. Por que essas vigilâncias e esse mapeamento não foi feito desde há 2 anos atrás, quando o primeiro evento crítico, que eu não chamo de acidente, que acidente você não controla os processos, foi um evento crítico de uma ação totalmente intencional da fábrica, que sabia as consequências, e por isso é que ela está sendo responsabilizada criminalmente. Ela tem que dar resposta para o Poder Judiciário do país e também para a comunidade. Agora, falta sistematicamente, o senhor Mink, o senhor conhece o Mink, o senhor Mink faltou junto com o representante da TKCSA, lá na última audiência pública essa semana, está aqui a deputada Lucia, que pode confirmar, porque foi solicitada a presença deles, da mesma forma que está faltando aqui. Eu acho que a questão de invadir ou fechar ou não fechar a Avenida Brasil é uma questão. Agora, essas coisas vocês podem solicitar e colocar moções e reforçar a atividade dos moradores e pescadores que estão numa luta constante nesse processo. Desculpa porque a minha fala acabou sendo mais política do que técnica, mas me preocupa muito quando a gente quer assumir uma responsabilidade que, sinceramente, não é da Fiocruz e muito menos de vocês, que não são vocês da casa.